Capítulo 3. O segundo dos três espíritos. Acordando no meio de um ronco prodigiosamente laborioso, sentando-se na cama para colocar os pensamentos em ordem, Scrooge não teve aviso prévio de que o sino estaria novamente badalando à primeira hora da madrugada. Ele julgou ter sua consciência restabelecida no momento certo, devido à peculiar tarefa de manter a conversação com o segundo mensageiro enviado à sua presença por intervenção de Jacob Marley. Contudo, sentindo um frio desconfortável ao tentar adivinhar qual pedaço do cortinado de sua cama o novo espectro abriria, achou melhor abri-los, todos, com as próprias mãos, e deitando-se novamente, encontrou um ponto de observação excelente, de onde cobria todo o perímetro da cama. Isso porque desejava encarar o espírito assim que o aparecesse, sem surpresa ou nervosismo. Cavalheiros sempre prontos para qualquer situação, que se gabam de dominar um ou dois truques e de nunca se apertar, expressam seu vasto repertório de habilidades, afirmando serem bons em tudo, desde o jogo de cara ou coroa até um homicídio culposo. E separando tais extremos opostos, sem dúvida, há uma variedade abrangente e considerável de opções. Sem querer incensar Scrooge tão audaciosamente, não me furto de pedir-lhe que acreditem em sua prontidão para uma ampla gama de estranhas aparições, e que nada entre um bebê e um rinoceronte o teria espantado muito. Agora, estando preparado para quase tudo, ele não estava em absoluto preparado para coisa alguma, e consequentemente, quando o sino badalou 1 hora e nenhuma visão se formou, Scrooge foi tomado por uma tremedeira violenta. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos se passaram e nada apareceu. Todo esse tempo ele permaneceu deitado em sua cama, âmago e centro de um clarão avermelhado que a envolveu quando o relógio anunciou a hora, o qual, sendo apenas luz, era mais assustador do que uma dúzia de fantasmas, na medida em que o deixava impotente para entender seu significado e eventual desdobramento. Deixava-o também receoso de viver, naquele instante, um insólito caso de combustão instantânea, sem o consolo de dominar o processo. Por fim, no entanto, Scrooge começou a refletir, como eu ou vocês teríamos feitos de saída, pois a pessoa que não está metida no enrascada é sempre quem sabe o que deveria ter sido feito para sair dela e quem indubitavelmente o teria feito. Por fim, eu dizia, ele começou a refletir que a fonte e o segredo do clarão fantasmagórico podiam estar no centro do lado, de onde, após análise mais detida, ele parecia brilhar. Tendo a hipótese tomado conta de sua mente, Scrooge levantou sem muito barulho e arrastou os chinelos até a porta. Quando sua mão tocou a fechadura, uma voz estranha chamou-o pelo nome e ordenou-lhe que entrasse. Ele obedeceu. Estava na sala de casa. Não havia dúvida quanto a isso, mas ela passara por uma estranha metamorfose. As paredes e o teto estavam cheios de plantas que nada diferenciava de um bosque, e por todos os lados cintilavam frutas silvestres coloridas e brilhantes. As folhas viçosas do azevinho, das trepadeiras e da erva de passarinho refletiam uma luz, como se vários pequenos espelhos estivessem sido esparramados por ali. E o tal clarão poderoso disparava a chaminé acima, como aquela tediosa e petrificada câmara de fogo jamais vira desde que Scrooge morava lá, ou mesmo na época de Marley, ou por muitos e muitos invernos já transcorridos. Empilhados no chão, como se formassem uma espécie de trono, havia perus, gansos, frangos, javalis e caças variadas, grandes pedaços de carnes, leitõezinhos, longas fileiras de linguiça, tortas de carne, pudins de ameixa, pratadas de ostras, castanhas assadas na brasa, maçãs vermelhas feitas cerejas, laranjas suculentas, peras voluptuosas, imensos bolos natalinos e terrinas de ponche borbulhante, que envolviam o ambiente com deliciosos vapores. Em tal sofá, muito à vontade, sentava-se um alegre gigante, cuja visão era gloriosa. Ele segurava uma tocha acesa, no formato da proverbial cornucópia, a qual erguia bem alto, de modo a que sua luz alcançasse Scrooge, enquanto este se esgueirava pelo umbral da porta. "Entre", exclamou o fantasma.
Entre e venha me conhecer melhor, homem. Scrooge avançou timidamente, embasbacando-se diante do espírito. Já não era mais o orgulhoso Scrooge de antes, e embora os olhos do espírito fossem claro e amistoso, evitou encará-lo. Eu sou o fantasma do Natal presente, apresentou o espírito. Olhe para mim. Scrooge o fez, com reverência. O espírito vestia um robe verde, simples e longo, ou manto, com arremates de peles brancas. A vestimenta caía tão frouxa sobre o corpo que seu peito largo ficava descoberto, como se desdenhando qualquer artifício que o pudesse cobrir ou esconder. Seus pés, visíveis sob as amplas dobras daquele traje, também estavam descalços, e sua cabeça não possuía nenhuma outra cobertura, além de um guirlanda de azevinho, decorada aqui e ali com brilhantes cristais de gelo. Suas compridas madeixas castanho escuro estavam livres com a mesma liberdade estampada em seu rosto simpático. Em seus olhos luminosos, sua mão aberta, sua voz jovial, seus trejeitos relaxados e sua atitude festiva. Afivelado em torno da cintura estava um antigo cinto, no qual se prendia uma bainha, mas de metal enferrujado, sem nenhuma espada. Você nunca me viu? Exclamou o espírito. Nunca? É a resposta de Scrooge. Nunca peregrinou com os membros mais jovens da minha família. Isto é, pois sou muito jovem, com meus irmãos mais velhos, nascidos nos últimos anos. Continuou o fantasma. Creio que não, disse Scrooge. Receio não o ter feito. Você tem muitos irmãos, espírito? Mais de 1800, respondeu o fantasma. É uma família bem grande para sustentar, murmurou Scrooge. O fantasma do Natal presente se levantou. Espírito, Scrooge submisso. Conduza-me para onde quiser. A noite passada fui levado a contragosto e aprendi uma lição que agora está surtindo efeito. Hoje à noite, se tiver alguma coisa a me ensinar, que me beneficie disso, toque no meu manto. Scrooge fez o ordenado e segurou-o com muitas forças. Azevinhos, ervas de passarinhos, cerejas vermelhas, trepadeiras, perus, gansos, frangos, javalis e outras caças, porcos, linguiças, ostras, tortas, pudins, frutas e ponche. Tudo desapareceu instantaneamente. O mesmo aconteceu com a sala, a lareira, o clarão vermelho, a hora da noite, e eles surgiram em plena manhã de Natal, nas ruas da cidade, onde as pessoas, pois o clima assim o exigia, faziam áspera música, porém agitada, não desagradável, ao raspar a neve do calçamento diante de seus lares e do alto de suas casas, de modo que era uma louca alegria para os meninos verem-na cair na calçada, fofa, dividindo-se em pequenas nevascas artificiais. As fachadas das casas pareciam muito pretas, e as janelas mais pretas ainda, contrastando com o lençol branco que cobria os telhados e com a neve mais suja no chão, cujo último depósito encontrava-se arado em sulcos profundos pelas rodas pesadas de carroças e vagões. Sulcos que se cruzavam e recruzavam centenas de vezes, onde as grandes ruas se dividiam, compondo intrincados canais difíceis de acompanhar na grossa lama amarelada e na água muito fria. O céu estava sombrio e as ruas pequenas engasgavam-se com uma névoa suja, meio derretida e meio congelada, cujas partículas mais pesadas baixavam feito uma garoa de fuligem, como se todas as chaminés da Grã-Bretanha tivessem se acendido de uma só vez e agora queimassem com desembaraço para o contentamento de seus doces corações. Não havia nada de especialmente alegre no clima ou na cidade, e no entanto reinava uma atmosfera de júbilo lá fora que a maior claridade do ar e o maior brilho do sol de verão não teriam tido sucesso em dissipar. Todas as pessoas que estavam trabalhando com suas pás no alto das casas faziam-no com jovialidade, cheias de animação, chamando-se umas às outras dos parapeitos e volta e meia, trocando uma bola de neve brincalhona, um míssil mais benevolente do que muitos gracejos expressos em palavras. As gargalhadas quando acertavam e não menos gargalhantes quando erravam. Os aviários ainda estavam semi-abertos, as quintandas resplandeciam em toda a sua glória. Havia grandes, redondas e borchudas cestas de castanhas, cujo formato lembrava o colete rotundo de alegres senhores de idade, pendentes nas portas e transportando para o meio da rua em sua apoplética opulência.
Havia coradas, bronzeadas e gordas cebolas da Espanha, radiantes em seu tamanho avantajado como frades espanhóis e piscando das prateleiras, em ociosa malícia para as meninas que passavam e olhavam recatadamente para os galhos de azevinho pendurado. Havia peras e maçãs, encaixadas em altas e pródigas pirâmides. Havia cachos de uvas, feito com a autorização dos comerciantes, para ser pendurado em ganchos copísculos, de modo que os transeuntes levassem, grátis, um pouco de água na boca. Havia pilhas de avelãs amarronzadas e ainda com musgo, cuja fragrância coava antigos passeios pela floresta e o farfalhar gostoso das folhas no chão, dos quais se afundava até os calcanhares. Havia maçãs de Norfolk, redondas, gordas e de cor intensa, contrabalanceando o amarelo de laranja e limões, e no conjunto compacto de sua forma suculenta, atiçando e implorando que fossem urgentemente levadas para casa em saquinhos de papel e comidas após o jantar. A carpa, dourada e prateada, disposta num aquário entre as frutas, embora pertencesse a uma raça tediosa e de sangue frio, dava a impressão de saber que algo especial estava acontecendo, e para um peixe parecia ansiosa ao girar em seu pequeno mundo com lenta e desapaixonada excitação. As mercearias, as mercearias, quase fechadas, talvez já com 2 grandes descidas, ou uma, mas que visões ainda se tinham pelas frestas. Não era apenas que as balançavam, ao se moverem do balcão, produziam um som alegre, ou que os barbantes e os rolos se separavam bruscamente, ou que as latas empilhadas se entrechocavam para cima e para baixo, como um truque de malabarismo, ou mesmo que a fusão das aromas de chá e café fosse tão agradável ao nariz, ou que as passas fossem tão abundantes e apetitosas, as amêndoas tão extremamente brancas, os bastões de canela tão longos e retos, as outras especiarias tão deliciosas e frutas cristalizadas tão revestidas e marcadas pelo açúcar derretido, a ponto de deixarem o mais indiferente dos observadores meio tonto e depois enjoado. Nem era que os figos estivessem úmidos e carnudos, ou que as ameixas coroassem com moderada acidez de dentro de suas caixas, ou que tudo estivesse bom para comer e enfeitado para o Natal. Mas todos os fregueses estavam tão apressados e ansiosos com a promessa de esperança daquele dia, que tropeçavam uns nos outros na porta, batendo suas cestas de vime descontroladamente. Partiam deixando suas compras no balcão e voltavam correndo para buscá-las. Cometiam centenas de lapsos similares com o melhor humor possível. Enquanto o merceeiro e seus funcionários eram tão francos e solícitos que as fivelas lustrosas em forma de coração com que prendiam os aventais nas costas poderiam mesmo ser o dito cujo e estar em seu peito, do lado de fora, expostos para a inspeção geral e para as gralhas natalinas perderem bicá-las, se assim o desejassem. Mas logo os campanários chamaram toda a gente de bem para a igreja e capela, e lá se foram todos, no rebanho pelas ruas, com as suas melhores roupas e seu rosto mais contente. Ao mesmo tempo, de várias ruas, travessas e passagens laterais, emergiu uma pequena multidão, trazendo seu jantar para ser assado nos fornos dos padeiros, abertos ao público todos os domingos e no Natal. A visão daquelas criaturas pobres e festivas pareceu interessar bastante o espírito, pois ele destacou junto à porta de um padeiro, com Scrooge logo atrás, e pôs-se a atirar a cobertura dos pratos que passavam, salpicando neles o incenso que caía de sua tocha. E era um tipo de tocha bastante incomum, pois 1 ou 2 vezes, quando alguns dos recém-chegados que se acotovelavam trocavam palavras rígidas entre si, dela o espírito deixou cair sobre eles algumas gotas de água e seu bom humor foi prontamente restaurado, pois, diziam, era uma pena discutir no dia do Natal. E era mesmo. Pelo amor de Deus, era mesmo. Então os sinos se acalaram, as padarias fecharam as portas. No entanto, ainda se prolongou a alegre vigília de todos os jantares e do progresso de seu preparo, perceptível na umidade do teto sobre o forno de cada padeiro, em volta do qual até o chão soltava fumaça, como se estivesse assando também. Há algum sabor especial naquilo que você salpica com sua tocha? Perguntou Scrooge. Ah, o meu tempero.
Ele poderia ser usado em qualquer jantar no dia de hoje, continuou Scrooge. Em qualquer um preparado com generosidade. Sobretudo, um que seja humilde. Por que, sobretudo, um que seja humilde? Insistiu Scrooge. Porque precisaria mais disso. Espírito, disse Scrooge, após um momento de reflexão. Espanta-me que você, de todas as criaturas dos vários mundos à nossa volta, deseje impedir a oportunidade dessas pessoas de terem uma alegria inocente. Eu? Assustou-se o espírito. Você os privaria da chance de jantar aos domingos, muitas vezes o único dia em que podem ser uma janta digna do nome, disse Scrooge. Ou não privaria? Eu? Exclamou o espírito. Você não pretende fechar o acesso público aos fornos nos domingos? Disse Scrooge. Vem andar no mesmo. Eu pretendo, gritou o espírito. Perdoe-me, se estou errado. Isso foi proposto no parlamento em seu nome, ou pelo menos em nome de sua família, explicou-se Scrooge. Alguns de vocês neste mundo, retrucou o espírito, alegam conhecer-nos, tomam iniciativas de fanatismo, orgulho, má fé, ódio, inveja, preconceito e egoísmo em nosso nome. Porém, são tão estranhos a nós e a nossos amigos e parentes quanto se nunca estivessem vivido. Lembre-se disso e responsabilize a eles por seus atos, não a nós. Scrooge prometeu fazê-lo, e os dois continuaram, incríveis como havia estado até ali, a andar pelos subúrbios da cidade. Era uma virtude notável do fantasma observado por Scrooge na padaria, que não obstante seu tamanho gigantesco, ele se acomodava tranquilamente em qualquer lugar, como um ser sobrenatural. Postava-se sob um teto baixo com a mesma graça com que podia estar em qualquer salão luxuoso. E foi, talvez, o prazer que o bom espírito tinha em exibir aquele poder, ou então se devia à sua própria natureza gentil, generosa e afetuosa, e sua solidariedade para com todos os homens, que o levou direto à casa do escrivão de Scrooge, pois para lá ele se dirigiu, levando Scrooge consigo, agarrando-o ao seu hobby. No limiar da porta, o espírito sorriu, parando para abençoar a moradia de Bob Cratchit, com os salpicos de sua tocha. Pense bem nisso. Bob ganhava apenas 15 bobos por semana. Ele recebia aos sábados apenas 15 moedinhas, cujo apelido era igual ao seu nome de batismo. E, no entanto, o fantasma do Natal, presente, abençoava sua casa de modestos 4 cômodos. Então se levantou a senhora Cratchit, esposa de Cratchit, vestida com um esmero, mas humildemente, um vestido feito a partir do outro, cheio de fitas que não são baratas e causam boa impressão por 6 centavos. E ela pôs a mesa, ajudada por Berlinda Cratchit, a segunda de suas filhas, também cheia de fitas, enquanto o senhorzinho Peter Cratchit afundava o garfo na caçarola das baratas, e com as pontas de seu monstruoso colarinho, propriedade de Bob, largado ao filho e herdeiro em honra daquele dia, na época se regozijava em ver-se tão alinhado, almejando desfilar sua fatiota nos parques mais elegantes. E agora, os 2 Cratchit menores, um menino e uma menina, entraram no recinto, correndo e gritando que, do lado de fora da padaria, haviam farejado o aroma do ganso assando, que com certeza era o deles. E enlevados em pensamentos luxuriantes de saliva e cebolas, os 2 jovens dançaram em volta da mesa, exaltando loucamente o senhorzinho Peter Cratchit, enquanto ele, não orgulhoso, embora seu colarinho praticamente o estrangulasse, soprava o fogo, até que as batatas borbulhantes lentamente fizeram barulho ao bater na tampa, pedindo para sair e ser descascadas. O que será que atrasou o pai de vocês? Interrogou-se a senhora Cratchit. Ele está com seu irmão, o pequenininho. Marta, no Natal passado, chegou meia hora mais cedo. Aqui está Marta, mamãe, anunciou uma menina, aparecendo, enquanto dizia essas palavras. Aqui está Marta, mamãe, repetiram os gritos dos 2 Cratchit menores. Viva! Vamos comer um baita ganso, Marta. Ora, Deus a abençoe, querida. Como você se atrasou? Exclamou a senhora Cratchit, beijando-a uma dúzia de vezes, então tomando seu chale e sua boina com zelo atencioso. Tínhamos um bocado de trabalho para terminar a noite passada, explicou a jovem, e precisávamos deixar tudo arrumado esta manhã, mamãe. Bem, não importa, contanto que você esteja aqui, disse a senhora Cratchit. Sente-se diante da lareira, querida, e se aqueça, pelas bênçãos do Senhor.
Não, não. Lá vem chegando o papai, gritaram os 2 Cratchit menores, que estavam em todos os lugares ao mesmo tempo. Vai se esconder, Marta, depressa! Então Marta se escondeu, e o pequeno Bob, o pai, entrou, com mais de 1 metro de cachecol, fora as franjas, pendurado no seu pescoço, suas roupas baratas remendadas e escovadas para que parecessem dignas da ocasião, e com o pequeno Tim montado em seus ombros. Infelizmente para o pequeno Tim, ele segurava uma pequena muleta, e suas pernas estavam presas a uma armação de ferro. Ora, onde está a nossa Marta? Exclamou Bob Cratchit, olhando em volta. Ela não vem, disse a senhora Cratchit. Não vem? Espantou-se Bob, reduzindo subitamente seu nível de empolgação. Afinal, havia sido o puro sangue do pequeno Tim por todo o caminho desde a igreja e entraram em casa embalando. Não vem no dia de Natal. Marta não gostava de vê-lo triste, mesmo sendo de brincadeira. Por isso saiu detrás da porta do armário antes de a hora, correndo para seus braços enquanto os 2 Cratchit menores agarraram o pequeno Tim e o carregaram até a lavanderia para ouvir o barulho do pudim cantando na janela. E como o pequeno Tim se comportou? Perguntou a senhora Cratchit, quando já havia gozado de Bob por sua credulidade, e ele já havia abraçado a filha, alegrando seu coração. Um menino de ouro, disse Bob. Até melhor. É incrível como ele se torna reflexivo ao ficar sentado sozinho muito tempo e pensa as coisas mais estranhas que você já imaginou. Ele me disse, vindo para casa, que torcia para as pessoas o terem visto na igreja, pois como é paralítico, talvez elas achassem agradável lembrar, no dia do Natal, quem fez os mendigos aleijados andarem e os cegos verem. A voz de Bob estava trêmula quando lhes contou aquilo, e tremeu mais quando disse que o pequeno Tim estava crescendo forte e generoso. Sua pequena e ativa muleta foi ouvida no assoalho, e lá estava de volta o pequeno Tim, antes que qualquer outra palavra fosse dita, escoltado por sua irmã e por seu irmão, até o banco de fronte à lareira, enquanto Bob, dobrando as mangas da camisa, como se, pobre sujeito, elas pudessem ficar ainda mais surradas, preparava numa jarra certa mistura de gin com limões, mexendo e colocando-a para esquentar lentamente no consolo interno da lareira. O senhorzinho Peter e os 2 ubíquos Cratchit menores foram buscar o ganso, com o qual logo voltaram, em solene procissão. Tamanho alvoroço podia fazer vocês pensarem que um ganso era a mais rara das aves, um fenômeno plumado, em comparação ao qual um cisne negro era algo corriqueiro. Na verdade, ele era mesmo coisa parecida naquela casa. A senhora Cratchit deixou o molho, terminando com antecedência numa pequena caçarola, chiando de tão quente. O senhorzinho Peter amassou as batatas com impressionante vigor. A senhorita Belinda adoçou o molho da maçã. Marta deu um toque final nas travessas. Bob instalou o pequeno Tim ao seu lado em um cantinho da mesa. Os 2 Cratchit menores providenciaram cadeiras para todos, sem esquecer deles mesmos, e, montando guarda em seus postos, enfiaram colheres em suas bocas ou guincharam por um pedaço de ganso antes de chegar sua vez. Finalmente, os pratos foram postos na mesa e todos rezaram. Isso foi sucedido por uma pausa, em que prenderam a respiração enquanto a senhora Cratchit, olhando lentamente pela extensão da faca de destrinchar, preparou-se para cravá-la no peito da ave quando o fez, e quando o ansiosamente aguardado esguicho de recheio pulou para fora. Um murmúrio de deleite ergueu-se ao redor da mesa, e mesmo o pequeno Tim, excitado pelos 2 Cratchit menores, bateu na mesa com o cabo de sua faca e gritou febrilmente: "Viva!" Nunca houve um ganso como aquele. Bob disse que acreditar que ganso tão excelente jamais tivesse sido assado. A maciez e o sabor, o tamanho e o preço foram temas de admiração universal. Potencializado pelo molho de maçã e pelo purê de batatas, foi comida suficiente para toda a família. Na verdade, como observou a senhora Cratchit com agradável surpresa, supervisionando um pequeno átomo do osso da travessa, eles não haviam comido tudo, afinal. E, no entanto, estavam satisfeitos. E os Cratchit menores, em particular, tinham sálvia e cebola até nas sobrancelhas. Mas agora, trocados os pratos para a senhorita Belinda, Cratchit deixou o ambiente sozinha, tão nervosa que não suportaria testemunhas, para tirar o pudim e trazê-lo à mesa. Suponha que ele não estivesse no ponto. Suponha que ele se partisse ao ser virado no prato.
Suponha que alguém tivesse pulado o muro do jardim de trás da casa e o tivesse roubado, enquanto eles se distraíam felizes com o ganso. Uma hipótese que deixou os dois Cratchit menores lívidos. Todos os horrores possíveis foram cogitados. Ulala! Uma grande quantidade de vapor. O pudim estava fora da forma, cheirando a roupa lavada. Isso graças ao pano com o qual foi embrulhado. O aroma de um restaurante caseiro, porta com porta a uma doceria, e com uma lavanderia na porta seguinte. Isso graças ao pudim. Em meio minuto, a senhora Cratchit entrou com o rosto corado, mas sorrindo orgulhosa, e o pudim, feito uma bola de canhão sarapintada, tão dura e firme, flambando em boa quantidade de brandy e com um enfeite de azevinho cravado no topo. Oh, que pudim maravilhoso! Bob Cratchit afirmou com a maior tranquilidade. Julgar aquele o maior sucesso obtido pela senhora Cratchit desde o início de seu casamento. A senhora Cratchit confessou, agora que o peso fora tirado de seus ombros, haver tido algumas dúvidas sobre a quantidade da farinha. Cada um deles teve algo a dizer sobre o pudim, mas ninguém disse ou pensou nem de longe que se tratava de um pudim pequeno para uma família grande. Teria sido heresia pura fazê-los. Qualquer Cratchit teria vergonha de insinuar algo do tipo. Afinal, o jantar acabou. Eles tiraram a mesa, a câmara da lareira foi varrida e um fogo novo foi aceso. Com a mistura na jarra provada e considerada perfeita, maçãs e laranjas foram postas na mesa, enquanto a lareira recebeu uma baciada de castanhas. Então a família Cratchit reuniu-se junto ao fogo, naquilo que Bob Cratchit chamou de círculo, querendo dizer metade de um. E próximo ao cotovelo de Bob Cratchit ficou o estoque de vidro da família. 2 copos sem pé e uma pequena tigela sem pegas. Todos, no entanto, receberam um líquido quente da jarra tão bem quanto cálices dourados o teriam feito. E Bob serviu com olhares faiscantes, enquanto as castanhas no fogo espirravam e estalavam ruidosamente. Foi quando ele desejou: Feliz Natal para todos nós, meus queridos. Deus nos abençoe. E toda a família ecoou em resposta. Deus abençoe cada um de nós, exclamou o pequeno Tim, retardatário. Ele estava sentado bem perto do pai, em seu banquinho. Bob segurou a mãozinha lânguida na sua, como se amasse o menino, desejasse mantê-lo ao seu lado e temesse que ele fosse retirado. Espírito, disse Scrooge, com interesse que nunca havia sentido antes. Diga-me se o pequeno Tim irá sobreviver. Veja um lugar vazio, respondeu o fantasma, no canto do pobre chaminé, uma muleta sem dono, cuidadosamente guardada. Se tais sombras permanecerem inalteradas pelo futuro, o menino morrerá. Não, não, disse Scrooge. Oh, não, bom espírito, diga que ele será poupado. Se tais sombras permanecerem inalteradas pelo futuro, nenhum outro da minha raça, retrucou o fantasma, vai encontrá-lo aqui. Mas e daí? Se é possível ele morrer, melhor que morra mesmo, e diminua o excesso populacional. Scrooge baixou o rosto ao ouvir suas próprias palavras citadas pelo espírito, invadi-lo pelo arrependimento e pela culpa. Homem, disse o fantasma, se o homem fosse for no coração, numa rocha impenetrável, contém essa cantilena perversa até que tenha descoberto o que é o excedente, de onde ele está, pretende decidir quais homens devem viver, quais devem morrer. Pode bem ser que, aos olhos do paraíso, você valha menos e seja menos apto a viver que milhões iguais ao filho desse pobre homem. Oh Deus! Ouvir um inseto na folhagem sentenciado sobre o excesso de vida entre seus irmãos famintos no pó. Scrooge curvou-se perante a repreensão do fantasma e, tremendo, cravou os olhos no chão. Mas ergueu-se rapidamente ao ouvir o próprio nome. Sr. Scrooge, disse Bob. Um brinde ao Sr. Scrooge, o responsável por esse banquete. O responsável pelo banquete? Essa é boa! Exclamou a Sra. Cratchit, ficando vermelha. Bem que eu gostaria de tê-lo à minha frente. Eu lhe diria o que penso, para ele se banquetear. Tomara que tenha um bom apetite. Querida, disse Bob, as crianças. É Natal. Só pode ser mesmo Natal. Com certeza, retrucou ela, para alguém beber a saúde de um homem tão odioso, sovina, duro e sem sentimentos quanto o Sr. Scrooge. Você sabe o que ele é, Robert. Ninguém sabe melhor do que você, pobre homem. Querida, foi a resposta suave de Bob. É Natal. Beberei a saúde dele por você e pelo dia de hoje, disse a Sra. Cratchit. Não por ele. Vida longa a ele. Feliz Natal e próspero Ano Novo.
Ele será muito feliz e muito próspero, não tenho dúvida. As crianças acompanharam a mãe no brinde. Foi o primeiro de seus gestos em que não havia um sentimento sincero. O pequeno Tim bebeu por último, mas isso não o incomodava nem um pouco. Scrooge era o ogro da família. A menção a seu nome jogou uma sombra na festa, que levou uns bons 5 minutos para ir embora. Depois que passou, eles ficaram 10 vezes mais alegres do que antes, pelo simples alívio de Scrooge, o pernicioso ser assunto encerrado. Bob Cratchit contou-lhe que tinha um emprego em vista para o senhorzinho Peter, capaz de trazer para a família, se garantido, uns bons 5 shillings e 6 centavos. Os dois Cratchit menores acharam a maior graça na ideia de Peter virar um homem de negócios, e ele próprio olhou pensativo em direção ao fogo, e dentro do seu colarinho, como se deliberasse quais investimentos deveria favorecer quando pudesse dispor de uma renda tão exorbitante. Marta, humilde aprendiz em uma chapelaria feminina, então lhe contou que tipo de trabalho fazia, quantas horas seguidas trabalhava e como pretendia não sair da cama, aproveitando o longo e bom descanso durante a manhã do dia seguinte, quando ficaria em casa. Também falou de como vira uma condessa e um lord alguns dias antes, e como o lord tinha a altura do Peter. Ouvindo aquilo, Peter puxou o colarinho tão alto que vocês não teriam podido ver sua cabeça se estivessem lá. Nesse meio tempo, as castanhas e a jarra davam voltas e mais voltas, e conversa vai, conversa vem. Eles ouviram uma canção sobre uma criança perdida na neve, entoada pelo pequeno Tim, que possuía uma vozinha chorosa e de fato saiu-se muito bem. Não havia nada de extraordinário em tudo aquilo. Eles não eram uma família especialmente bela, não se encontravam bem vestidos, seus sapatos estavam longe de ser à prova d'água, tinham poucas opções de roupa, e Peter talvez já conhecesse, muito provavelmente conhecia, o interior de uma loja de penhores. Mas estavam felizes, agradecidos, contentes uns com os outros e satisfeitos com a ocasião. Quando se cansaram, todos parecendo ainda mais felizes sob os borrifos da tocha do espírito que partia, Scrooge não desgrudou os olhos deles, sobretudo do pequeno Tim, até o último momento. Aquela altura já estava escurecendo e nevando bastante. Enquanto Scrooge e o espírito moviam-se pelas ruas, era maravilhosa a claridade das chamas altas nas cozinhas, nas salas de estar e em todo tipo de cômodo. Aqui, o bruxulear da labareda anunciava o preparo de jantares aconchegantes, com pratos quentes, assando por fora e por dentro, junto ao fogo, e pesadas cortinas vermelhas, prontas a ser fechadas para barrar a entrada do frio e da escuridão. Ali, todas as crianças da casa saíam às carreiras pela neve para receber seus irmãos, irmãs, primos, tios e tias já casadas, sendo os primeiros já a cumprimentá-los. Aqui, novamente, havia nas persianas a sombra de convidados se reunindo, enquanto ali um grupo de moças bonitas, todas encapuzadas e com botas forradas de pele e todas falando ao mesmo tempo, tropeçavam ligeiramente até a casa de um vizinho próximo. Pobre do homem solteiro que se visse entrar. Bruxas ardilosas, elas próprias sabiam, resplandecentes. Julgando pelo número de pessoas a caminho de uma festa com amigos, você talvez pensasse que ninguém ficara em casa para dar-lhe boas-vindas quando chegasse, e não que todo o lar esperava convidados, aumentando o fogo até a metade da chaminé. Que bênção! E como exultou o fantasma! Como lhe desnudou o seu largo peito! Abriu a mão imensa e soltou no ar sua alegria brilhante e inofensiva, derramando generosidade em tudo que estava ao seu alcance. Mesmo o acendedor de lampiões, que ia um pouco à frente deles, enfeitando as ruas escurecidas com pontinhos de luz, e estava arrumando para a ceia em algum lugar, soltou uma gargalhada quando o espírito ultrapassou, embora mal soubesse que tinha alguma outra chaminé além do Natal. E então, sem que o fantasma dissesse uma palavra de advertência, eles se encontraram numa charneca sortuda e deserta, onde as massas monstruosas de pedra brutas se espalhavam, como se o lugar fosse um cemitério de gigantes. A água se derramava por onde queria, ou teria feito isso, não fosse o gelo que a aprisionava. Nada crescia além do musgo, do tojo e da grama vulgar rasteira. A oeste, o sol poente ia deixando um rastro vermelho vivo, que brilhou na imensidão por um instante, como um molho triste, batido cada vez mais e mais e mais, até perder-se na densa melancolia da noite. Que lugar é este? Perguntou Scrooge. Um lugar onde vivem mineradores que trabalham nos intestinos da terra, respondeu o espírito. Mas eles me conhecem. Veja. Uma luz brilhou na janela de um casebre, e os dois avançaram em sua direção com agilidade. Atravessando a parede feita de lama e pedra, encontraram um grupo animado em volta da lareira acesa.
Um homem e uma mulher muito, muito velhos, com seus filhos e os filhos de seus filhos, ainda mais uma geração abaixo dessa, todos alegremente empertigados em suas melhores roupas. O velho, com sua voz que raramente vencia os uivos do vento, na imensidão vazia, cantava uma canção de Natal, já uma canção muito antiga em seus tempos de criança, e de quando em quando todos cantavam juntos o refrão. Assim que os demais erguiam as vozes, o velho se tornava mais alegre e barulhento. Assim que paravam, sua animação diminuía novamente. O espírito não se demorou ali. Pediu a Scrooge que se segurasse em seu manto e, saboreando a extensa charneca, acelerou. Mas em que direção? A do mar? Sim, a do mar, para o horror de Scrooge. Ao olhar para trás, ele viu o último pedaço de terra firme, uma amedrontadora fileira de rochas, afastando-se deles, e seus ouvidos foram ensurdecidos pelo trovejar de água que rolava, rugia e se debatia nas sombras cavernas que ela própria abrira, tentando obstinadamente infiltrar-se na terra. Construído num lúgubre recife de pedras parcialmente submersas, a uma légua mais ou menos da encosta, fustigando e galpeando pelas águas ao longo de todo o ano, erguia-se um farol solitário. Grandes folhagens de algas marinhas agarraram-se à sua base e, pétreis das tormentas gerados pela ventania, alguém poderia supor, assim como as algas pelo oceano, subiam e desciam ao seu redor, feito as ondas sob seus voos rasantes. Mesmo aqui, porém, 2 homens que vigiavam a lanterna haviam acendido um fogo, através de um buraco da grossa parede de pedra, deixava passar um raio de claridade no mar revolto. Com um aperto de mãos calorosas sobre a rústica mesa ao redor do qual estavam sentados, eles se desejariam um Feliz Natal, brincando com canecas cheias do grog, e um deles, o mais velho, por sinal cujo rosto era marcado e carcomido pelo clima impiedoso, como a carranca de um velho navio, deu início a uma canção impetuosa, que era em si outra forte ventania. Novamente o fantasma acelerou, acima do mar escuro e revolto, mais e mais, até que, já muito longe de qualquer litoral, como disse a Scrooge, eles pousaram em um navio. Postaram-se ao lado do timoneiro, do leme, do vigia da gávea e dos oficiais de plantão, figuras enegrecidas fantasmagóricas em seus respectivos postos. Mas cada homem entre eles murmurava uma melodia natalina, ou tinha um pensamento natalino, ou falava baixo com seu companheiro de algum Natal passado, com esperanças de voltar para casa agregadas à reminiscência. E cada homem a bordo, andando dormindo bom ou mal, dirigia ao próximo uma palavra mais gentil naquele dia, mais do que em qualquer outro dia do ano, e havia tomado parte, em alguma medida, das comemorações, e se recordara daqueles a quem amava à distância, e que sabia gostarem de se lembrar dele também. Foi uma grande surpresa para Scrooge enquanto ouvia os gemidos do vento, pensando em que coisa solene era se mover através da escuridão solitária sobre um abismo desconhecido cujas profundezas eram tão secretas e inescrutáveis quanto a morte. Foi uma grande surpresa para ele, enquanto assim se ocupava, ouvir uma gargalhada solta, e foi com surpresa ainda maior que Scrooge reconheceu-a como sendo de seu sobrinho, e que ele se viu de repente num ambiente claro, brilhante e seco, com o espírito em pé, sorrindo ao seu lado, olhando para aquela mesmo sobrinho com aprovadora afabilidade. Ha, ha, ria o sobrinho de Scrooge. Ha, 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 ha. Se acontecesse de vocês, por alguma improvável coincidência, conhecerem um homem mais abençoado no riso do que o sobrinho de Scrooge, tudo que posso dizer é, eu gostaria de conhecê-lo também. Apresentem-no a mim, e tratarei de cultivar sua amizade. É uma justiça, um equilíbrio, um ajuste nobre das coisas, e assim como a infecção na doença e na tristeza, não há nada no mundo tão irresistivelmente contagioso quanto a gargalhada e o bom humor. Quando o sobrinho de Scrooge gargalhava daquele jeito, com as mãos nas cinturas, deixando a cabeça cair para trás e alteando seu rosto com a mais extravagante contorção, a jovem, que por casamento se tornara sobrinha de Scrooge, ria tão francamente quanto o marido. E os amigos, reunidos, não ficando nem um pouco para trás, rugiam bem alto, animadamente. Ha, 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 ha. Ele disse que o Natal era uma besteira? Eu juro, admirou-se o sobrinho de Scrooge. Estava falando sério? Mais um motivo de vergonha para ele, Fred, ralhou a sobrinha de Scrooge, indignada. Abençoadas sejam essas mulheres, elas nunca fazem nada pela metade. Estão sempre muito compenetradas. Ela era muito graciosa, exageradamente graciosa. Tinha um rosto formidável, com um ar espantado e covinhas, uma boca pequena e madura, parecendo feita para ser beijada, como sem dúvida o era. Todos os pontinhos arredondados do seu queixo fundido uns com os outros quando ria,
e o mais enrolado par de olhos jamais visto em qualquer pequena criatura. No conjunto, ela era o que vocês temiam chamado de provocantes, como sabem, mas decente também. Oh, perfeitamente decente. Ele é um sujeito cômico, isso sobre um discute. Essa é a verdade, e não tão agradável quanto poderia ser. No entanto, suas ofensas fazem consigo o próprio castigo. Não tenho nada a dizer contra ele. Tenho certeza de que ele é muito rico, Fred. Alfinetou a sobrinha de Scrooge. Pelo menos é que você sempre diz. E daí, querida? Rebateu o sobrinho de Scrooge. Sua fortuna não lhe serve de nada. Ele não faz nada de bom com ela. Não se permite nenhum conforto com ela. Não tem satisfação de pensar, jamais nos beneficiará com ela. Eu não tenho paciência com ele. Observou a sobrinha de Scrooge. As irmãs da sobrinha e todas as outras damas expressaram a mesma opinião. Oh, eu tenho, insistiu o sobrinho de Scrooge. Lamento por ele. Não conseguiria ter raiva, mesmo se quisesse. Quem sofre com seus caprichos doentios? Ele, sempre. Veja, meu tio mete na cabeça que não gosta de nós e se recusa a vir jantar conosco. O que resulta disso? Ele não perde um jantar excepcional? Não concordo. Acho que ele perde um excelente jantar. Interrompeu a sobrinha de Scrooge. Todos concordavam. Deviam estar aptos a julgá-lo, pois haviam acabado de terminar de comer e com a sobremesa posta na mesa, estavam reunidos em volta da lareira, à luz dos lampiões. Ora, fico feliz que tenham bem gostado, disse o sobrinho de Scrooge, pois não boto muita fé nessas jovens donas de casa. O que você acha, Topper? Topper evidentemente estava de olho em uma das irmãs da sobrinha de Scrooge, pois respondeu que um homem solteiro era um próscrito desgraçado, sem o direito de expressar opinião sobre o tema. Quando então a irmã da sobrinha de Scrooge, a mais rechonchuda com um laço de fita de decote, não a que tinha rosas no vestido, corou. Continue, Fred, disse a sobrinha de Scrooge, batendo palmas. Ele nunca termina de o que vai dizer. É um sujeito tão ridículo. O sobrinho de Scrooge estourou em uma nova risada. E como foi possível conter a infecção, muito embora a irmã rechonchuda o tenha retentado com afinco, usando sais aromáticos, seu exemplo foi seguido por todos. Eu estava dizendo, continuou o sobrinho de Scrooge, que a consequência de meu tio antipatizar conosco, em vez de se alegrar entre nós, até onde entendo, ele mesmo perderá alguns momentos prazerosos que não lhe poderiam fazer mal. Estou certo de que perde companhias mais agradáveis do que as fornecidas por seus pensamentos, seja naquele velho e mofado escritório, seja em seu apartamento empoeirado. Eu me esforço para lhe dar a mesma chance todos os anos, goste ele ou não, pois sinto pena. Meu tio pode esbravejar até morrer, mas sua opinião sobre o Natal será sempre melhor. Eu desafio ao contrário. Se me vira indo até lá, de coração aberto, ano após ano, para lhe perguntar: Tio Scrooge, como é você? Se ao menos isso o deixar inclinado a dar 50 libras de presente ao seu próprio escrivão, já será alguma coisa, e acho que ele ficou balançado ontem. Agora foi a vez de todos rirem, ante a hipótese de ter balançado Scrooge, mas, tendo o sobrinho uma alma boa do começo ao fim, não se importava muito do que riam, desde que o fizessem, e os incentivou a continuar naquela alegria, passando a garrafa adiante, feliz da vida. Depois do chá, eles trocaram a música, pois era uma família musical e sabiam o que estava fazendo. Posso garantir, ao tocar as canções para coros, pequenos e grandes, especialmente Topper, que podia rosnar tons graves como um baixo, e dos bons, sem nunca inchar as grossas veias da testa ou ficar com o rosto vermelho devido ao esforço. A sobrinha de Scrooge manejava muito bem a harpa e tocou, entre outras baladas, uma área pequena e curta, uma bagatela. Vocês aprenderiam a assobiá-la em 2 minutos. Muito familiar à criança que resgatara Scrooge do internato, como o fantasma dos natais passados o fizera lembrar. Quando aquela linha musical soou, tudo o que o fantasma lhe havia mostrado veio à mente de Scrooge. Ele amoleceu mais e mais, pensando que se houvesse escutado com mais frequência anos antes, talvez tivesse aprendido a cultivar a bondade da vida para seu próprio bem e com as próprias mãos, sem recorrer à pá do sacristão que enterrara Jacob Marley. Mas ele não dedicara a noite inteira à música. Passado um tempo, brincaram de adivinhações e prendas, pois é bom ser criança volta e meia. E o Natal, quando o poderoso Criador era criança ele próprio, é a melhor oportunidade para isso. Não. Primeiro brincaram de cabra cega, claro que sim. E acredito que Topper estava vendado, assim como acredito mais ainda que ele tinha olhos na ponta de suas botas. Minha opinião é que se tratava de algo combinado entre ele e a sobrinha de Scrooge, e que o fantasma do Natal presente sabia. A maneira como Topper seguia a irmã rechonchuda do laço do decote foi um traje à incredulidade da natureza humana. Derrubando os apetrechos de ferro da lareira, tropeçando nas cadeiras, esbarrando no piano, embrulhando-se nas cortinas ou aonde quer que ela fosse.
ela não deixava. Sempre sabia onde a irmã rechonchuda estava. Não pegava mais ninguém. Se vocês tivessem caído sobre ele, assim como alguns convidados fizeram, e ficado imóveis, ele teria fingido um gesto de captura que era uma afronta à sua inteligência. Imediatamente teria se voltado na direção da irmã rechonchuda. Ela com frequência gritava que não era justo, e de fato não era. Mas quando enfim ele a capturou, quando, apesar de todos os barulhinhos de seda e de suas passagens rápidas e esvoaçantes, conseguiu encurralá-la, onde não havia fuga possível, aí sua conduta foi totalmente execrável. Ele ter fingido que não a reconhecia, ter fingido que era necessário tocar seus cabelos e, para assegurar-se de sua identidade, enfiar certo anel em seu dedo e certa correntinha em seu pescoço, foi vil, monstruoso. Sem dúvida, ela lhe disse o que pensava daquilo, quando após o outro homem vendado tê-lo substituído na função, os dois ficaram trocando segredinhos atrás das cortinas. A sobrinha de Scrooge não tomou parte na brincadeira da cabra cega. Instalando-se confortavelmente numa larga poltrona e pousando os pés em um banquinho, no recanto aconchegante com o fantasma de Scrooge logo atrás de si. Mas ela participou das grandes adivinhações e amou o seu amor até o ponto de admiração com todas as letras do alfabeto. Da mesma forma, no jogo de como, quando e onde ele se mostrou fenomenal e, para o regozijo secreto de sobrinho de Scrooge, ele deu uma surra nas irmãs, embora elas também fossem jovens espertas como Topper seria capaz de lhes dizer. Havia umas 20 pessoas ali, velhas e jovens, e todas brincavam, até Scrooge, pois, ao esquecer por completo o motivo de seu interesse no que estava acontecendo, também que nada do que dizia chegava aos ouvidos gerais, ele arriscou palpites em voz alta e várias vezes chegou mesmo a acertar, pois a mais pontuda agulha, a melhor do bairro metalúrgico de Whitechapel, garantida de não ferir os olhos, não era mais aguda que Scrooge, por mais que ele se julgasse roubado. O fantasma ficou muito satisfeito de vê-lo tão animado e olhou-o com tal simpatia que Scrooge, com o menino, implorou que o deixasse ficar até os convidados irem embora. Mas isso, afirmou o espírito, não seria possível. Lá vem outra brincadeira, disse Scrooge. Mas meia hora, espírito, só meia hora. Era um jogo chamado Sim e Não, no qual o sobrinho de Scrooge tinha de pensar em alguma coisa e os demais precisavam descobrir o que era, enquanto ele respondia às suas respostas e perguntas apenas com sim ou não, dependendo do caso. O tiroteio frenético do interrogatório extraiu dele que estava pensando em um animal vivo, um animal bastante desagradável, um animal selvagem, um animal que rosnava e grunhia às vezes, e falava às vezes, e morava em Londres, e andava pelas ruas, e não era exibido por aí, nem conduzido por ninguém, e não vivia em um zoológico, e nunca era morto no mercado, e não era um cavalo, ou um jumento, ou uma vaca, ou um touro, ou um tigre, ou um cachorro, ou um porco, ou um gato, ou um urso. A cada nova pergunta com que era confrontado, a sobrinha arrebentava uma nova fieira de gargalhadas. Ia caindo numa tal excitação que foi obrigada a se levantar do sofá, batendo os 2 pés no chão. Enfim, a irmã rechonchuda, também muito excitada, gritou: "Descobri! Já sei o que é, Fred! Já sei o que é!" "O que é?" exclamou Fred. "É o seu tio Scrooge!" E era mesmo. A admiração foi sentimento universal, embora alguns tenham objetado que a resposta a "é um urso?" deveria ter sido sim, uma vez que a negativa bastou para desviar seus pensamentos do Sr. Scrooge, supondo que em algum momento tivessem cogitado ir naquela direção. "Ele nos rendeu muita diversão, disso estou certo", comentou Fred, "e seria muita ingratidão de nossa parte não fazer um brinde em sua homenagem. Eis um copo de vinho quente e temperado, pronto e ao nosso alcance. Eu digo, viva o tio de Scrooge!" "Ora, viva o tio de Scrooge!" gritaram todos. "Que o velho, onde quer que esteja, tenha um Feliz Natal e próspero Ano Novo", disse o sobrinho de Scrooge. "Ele não gostaria de me ver desejando isso, mas que assim seja, apesar de tudo. Viva o tio Scrooge." O tio Scrooge, sem perceber, ficara tão alegre, com o coração tão leve, que teria retribuído a gentileza do grupo desavisado, agradecendo o discurso inaudível se o fantasma tivesse lhe dado tempo. Mas toda a cena desvaneceu-se com um sopro da última palavra dita pelo sobrinho. Scrooge e o espírito retornaram suas viagens. Viram muitas coisas, foram muito longe e visitaram muitas casas, mas sempre com um final feliz. O espírito colocava-se junto ao leito dos doentes, e eles se alegravam. Em terras estrangeiras, todos sentiam-se em casa. Aproximando-se de homens sem dificuldades, eles se tornavam pacientes e esperançosos. Em meio à pobreza, a riqueza se fazia.
em abrigos para os pobres, hospitais ou prisões, nos mais diversos refúgios da miséria, onde o homem fútil e sua pequena e breve autoridade não tivesse trancado a porta, deixando o espírito de fora, ele deixou sua bênção e ensinou Scrooge seus preceitos. Foi uma longa noite, se é que foi apenas uma noite. Scrooge tinha dúvidas quanto a isso, pois todos os dias das festas natalinas pareciam sobressair-se no espaço de tempo em que estiveram juntos. Era um estranho também que, enquanto Scrooge permanecia inalterado em sua aparência exterior, o fantasma envelhecia nitidamente. Scrooge observara a mudança, mas não havia trocado no assunto até que deixaram a festa de reis e algumas crianças, quando então, olhando para o fantasma, em pé ao seu lado, num espaço aberto, percebeu que seus cabelos estavam brancos. A vida dos espíritos é assim tão curta? Perguntou Scrooge. Nesse planeta, minha vida é muito curta, respondeu o fantasma. Acaba hoje à noite. Hoje à noite? Assustou-se Scrooge. Hoje à noite. À meia-noite. Ouça, está chegando a hora. Nesse exato momento, os sinos tocaram 11h45. Perdoe-me se não coube a mim fazer perguntas, disse Scrooge, olhando intensamente para o manto do espírito. Mas vejo algo estranho, que não lhe pertence, brotando de suas vestes. É um pé ou uma garra? Talvez seja uma garra, a julgar pela carne onde ela se prende. Foi a dolorida resposta do fantasma. Vem aqui. Das dobras de seu manto, ele produziu 2 crianças deploráveis, abjetas, amedrontadoras, sórdidas, miseráveis. Estavam ajoelhadas a seus pés e agarradas na face externa de seus trajes. Oh, humano! Olhe bem! Olhe aqui embaixo! Exclamou o fantasma. Era um menino e uma menina, 2 crianças amarelas, magras, esfarrapadas, ameaçadoras, feito lobos, mas prostradas também em sua humildade, onde a graciosa juventude deveria ser preenchida seus traços, pintando-as com seus mais frescos matizes. Certa mão dura e enrugada, como a da velhice, beliscou-as, torceu-as e rasgou-as em trapos, onde os anjos podiam ter assentado em seu trono. Diabos espreitavam com olhos faiscantes e ameaçadores. Nenhuma mudança, nenhuma degradação, nenhuma perversão da humanidade, em qualquer nível, passando por todos os mistérios maravilhosos da criação, produz monstros tão horríveis e apavorantes. Scrooge deu um passo para trás, impactado. Tendo-as mostrado desse jeito, ele ainda tentou dizer que eram belas crianças, mas as palavras sufocaram umas às outras, para não tomar parte em uma mentira de tão enormes proporções. Espírito, são seus filhos? Foi ao máximo que Scrooge conseguiu dizer. São os filhos do homem, respondeu o espírito, olhando lá para baixo até as crianças. E eles se agarraram em mim, implorando que os proteja de seus pais. O menino é a ignorância, a menina a privação. Tome cuidado com eles e todos os seus pares. Porém, mais que tudo, tome cuidado com esse menino, pois seu semblante eu vejo inscrito, tragédia, a não ser que essa inscrição seja apagada. Negue-o, gritou o fantasma, esticando suas mãos em direção à cidade. Maldiga os que lhe contam a verdade. Aceite-a, em nome de seus propósitos destrutivos, e torne-a ainda pior. Então veja como vai acabar. Eles não têm onde se abrigar, ou recursos, gritou Scrooge. Não existem casas de detenção, disse o espírito, agredindo-o pela última vez com suas próprias palavras. Não existem associações de abrigos paroquiais? O sino tocou à meia-noite. O Scrooge olhou em volta, procurando o fantasma, mas não o viu. Quando a última badalada deixou de vibrar, lembrou-se da profecia do velho Jacob Marley e, erguendo os olhos, vislumbrou um espectro solene, embrulhado no manto e encapuzado, vindo, como uma névoa rasteira, em sua direção.